Fala aí, galerinha do canal, vai deixando seu like nesse vídeo. Aqui atrás eu coloquei na televisão para vocês que viram aí e acompanharam as notícias do dia, a apresentação do Rômulo, o nosso cria, né? Tá voltando para a Colina, hoje foi apresentado e vai ser um jogador importante, independente da passagem que ele teve, da polêmica que ele se envolveu quando jogou pelo Flamengo. Ele tá de volta no Vasco, que vem a brilhar e que vem a desempenhar o seu melhor futebol, como foi em 2011, onde fomos campeões da Copa do Brasil. Ele disse que está muito feliz de voltar para o Vasco, mas não queria comentar a sua passagem pelo Flamengo porque não queria gerar nenhuma polêmica. Mas vamos agora para os giros de notícias do dia a dia do Vasco, de informações de negociações, né? O Vasco que despertou interesse, né? E tem sido colocado no radar do Vasco aí por muitos meios de notícia, o Dedé, o retorno do Dedé ao Vasco, mas é algo que é muito difícil, porque o Vasco até entrou com uma negociação envolvendo 200 mil, mas o staff do jogador negou, falou que não houve nenhum contato, mas a pedida do jogador é de 400 mil, mas o Dedé, ele veio de diversos problemas no joelho, no tornozelo, ele não tem tido boa passagem pelo Cruzeiro, não tem rendido tanto assim para o salário que está pedindo. Então pode ser que acerte, pode ser que não podemos cavar o retorno do Dedé nesse momento. Há o interesse, o Vasco está sempre de portas abertas, como disse o Alexandre Pássaro, mas é algo muito difícil por conta do salário alto. Teria que aceitar um salário de produtividade para o retorno do mito. Eu acho que cavar ele, a volta dele, o retorno dele, dependeria muito da gratidão dele, do tamanho da gratidão. E a gente sabe que jogador de futebol não tem muito dessa história de gratidão. Eu acho que o time que chegar pagando o salário que ele quer, ele vai. Se vier, será um bom reforço, um ótimo reforço para jogar do lado do Castan ou do lado do Hernando, apesar de os dois estarem até se entrosando até o momento, mas o Vasco tem sofrido muitos gols. Todas as partidas do Carioca o Vasco tomou gols e o Vasco precisa sim de um reforço para a defesa. Alexandre Pássaro negou na entrevista de hoje que o Vasco esteja interessado no lateral esquerdo. Ele disse que no momento o Vasco vai continuar analisando o Riquelme. O Riquelme, que é um menino da base, é uma das maiores joias que o Vasco tem até o momento e pode vir a ser vendido no futuro por uma boa grana e pode render bons frutos ainda com a camisa do Vasco. O Alexandre Pássaro decidiu analisar o jogador, ver como ele vai se sair no profissional antes de contratar mais um. Eu apoio essa atitude porque o jogador da base ele precisa de rodagem e o Riquelme é um excelente jogador, seria interessante ver ele entrando mais vezes na equipe principal. Alexandre Pássaro, na entrevista de hoje também, ele alegou que teve conversas sim com Allan Kardec na semana retrasada. Ele que também é cria do Vasco, um excelente jogador, passou por diversos clubes aí brasileiros, São Paulo, Palmeiras, poderia estar retornando aí para o Vasco, de repente até para um dia encerrar sua carreira com a camisa do Gigante, mas ele alegou que até pela torcida do Vasco ele já foi vaiado. Essa revelação meio que me deixou com o pé atrás quanto à negociação com o Allan Kardec, mas o Alexandre Pássaro assumiu e admitiu que houve conversas com o jogador. Há também outras notícias sobre o Bruno César. O Bruno César, no caso, o Alexandre Pássaro disse que o Bruno César teria que se readequar aos trâmites financeiros que o Vasco está passando, a se reajustar quanto à folha salarial. Então pode ser que o Bruno César não retorne de Portugal para vestir a camisa do Vasco, que tenha outro empréstimo dividindo os valores. O Bruno César, que até vive um bom momento em Portugal, mas não seria interessante, né? O jogador não rendeu para o Vasco, não sei se com salários em dia renderia bastante aí, de repente com salário em dia poderia vir a render, mas é um jogador que eu já estou meio cansado de ver vestindo a camisa do nosso clube. Houve também, o Alexandre Pássaro admitiu que há possibilidade sim de Anderson Martins, no caso também o Dedé e o Diego Souza, retornarem. São jogadores que já estão com uma idade um pouco mais avançada, porém teriam que se readequar à vida financeira, ao momento financeiro que o Vasco está passando com a questão salarial, né? As portas do Vasco estão sempre abertas, foi o que ele disse,
para esses jogadores. As portas do Vasco são sempre abertas para esses jogadores retornarem. O Alex Teixeira, que inclusive é vizinho do Alexandre Pássaro, né? Duvido que não tenha nenhuma conversa com o jogador, mas como ele disse, tudo vai ter que se encaixar no momento financeiro que o Vasco está passando. Os torcedores do Vasco até muitos estão meio que se iludindo com de repente a volta desses jogadores, mas eu acho muito difícil disso acontecer. O Vasco ele tem que estar passando por um momento muito difícil financeiramente, um momento político conturbado e ainda há indefinições sim a acontecerem, mas seriam ótimos reforços. Mas a gente não pode ficar aqui, não vou ficar aqui iludindo vocês de que vai acontecer. Depende da gratidão de jogador de futebol. Olha o momento que o Vasco está passando. E também queria falar para vocês que o novo plano de sócio estatutário do Vasco, o Vitor Roma, que é o atual dirigente aí da parte do marketing, falou que é um pequeno começo. O sócio estatutário ele tem direito a voto, ele tem direito a fazer as suas escolhas na presidência do Vasco, mas é aquilo, a gente viu a polêmica que teve na última eleição, como em toda eleição no Vasco. Eu acho que muita gente está com o pé atrás de ser sócio estatutário e sócio votante aí no Vasco. Deixa sua opinião aqui nesse vídeo abaixo do que você acha. Esses jogadores vão retornar para o Vasco ou não? O staff do Dedé mesmo falou que não houve nenhum contato. Então a gente ficar cravando que eles vão vir é uma coisa bem difícil. No caso do Lucas Dias, jogador do São Caetano, zagueiro do São Caetano, como eu disse ontem, um zagueiro alto, de bom porte, né? O Vasco ele tem conversas sim com ele e é algo que pode vir a acontecer, mais fácil de acontecer do que o retorno de repente desses jogadores que já passaram pelo clube. Eu acho que nesse momento esses jogadores poderiam um pouquinho demonstrar gratidão ao clube e estar retornando para os Gigantes na Colina. Ficaria muito bonito para a história deles, de vida deles, estar participando da ressurreição dos Gigantes da Colina. Deixe seu comentário aqui no canal se você acha que eles vão vir ou não, se você acha que é apenas mais uma balela, uma fake news. Eu tô aqui para trazer a verdade para vocês. Se não houve contato ou não houve, a gente não sabe, mas uma das partes disse que não houve. Valeu, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, pega o link, manda para geral. Vamos chegar a 1000 inscritos aí para me ajudar, galera, para me ajudar a estar trazendo serviços de melhor qualidade para vocês nos giros de notícias, trabalhando com a verdade e o Vasco para quem acredita. Tamo junto.